Relatório de desempenho da sexta-feira, vulgo ontem. Então, gente, na sexta-feira foi um dia bem complicadinho. Eu estudei mais no cursinho, passei a manhã toda fora da aula, né? Só estudando por conta própria. E aí, como eu disse pra vocês no último vídeo, eu tinha feito um simulado e acertei 34 questões. E aí, sexta-feira acabou os meus dados móveis e aí eu tive que estudar com o material que eu tinha no celular, né? Só fazendo questões dos PDFs, enfim. Eu consegui internet com uma moça lá na hora e aí eu baixei um PDF de questões de análise combinatória, que eu ainda vou estudar. Eu já estudei, mas eu não estudei bem e aí eu esqueci e aí eu vou ter que estudar de novo. Enfim, aí eu ia corrigir também o meu simulado. Inclusive eu coloquei algumas metas aqui atrás e eu só cumpri 2. Enfim, a primeira meta foi fazer as questões do mini QTQ de análise combinatória, que no caso eram 20 questões, mais 4 eu já tinha feito no dia anterior, e aí eu fiz o restante. A partir daqui, ó, análise combinatória. Ai, mais uma. No final das contas, eu acertei 8 de 17. Bem ruinzinho, mas eu achei que eu ia ser bem pior. Foi isso. Resolvi as questões de análise combinatória, corrigi, mas eu acho que eu não corrigi tudo. E depois eu vou dar uma dica pra vocês. Quando vocês fizerem um simulado, principalmente de matemática, que vocês verem os erros de vocês, antes de verem a resolução, né, para corrigir, tentem refazer as questões que você errou com calma, certo? Que é o que eu tento fazer, que era a minha segunda meta. Refazer as questões do simulado, as questões que eu errei. E aí eu percebi que eu acertei um monte das que eu tinha errado. Era só falta de atenção. Só que eu também não corrigi tudo. Deixa eu ver. Então, eu não corrigi tudo ainda. Mas eu acertei uma boa parte, mas também errei algumas. Então, é isso. Aí eu fico, poxa, se eu tivesse prestado mais atenção, talvez tivesse saído um 40, né? É isso. Então, foi isso que eu fiz ontem. Eu tinha outras metas, só que eu não cumpri, que era fazer um simulado do dia 1 e outras coisas. Gente, mas ontem foi um dia tão complicadinho, porque eu cheguei em casa e o vídeo parou na hora que eu tava falando, enfim. Ontem o ônibus atrasou, aí eu cheguei em casa tarde, almocei tarde, eu fui almoçar na hora do texto da misericórdia, aí eu desanimei de rezar o texto da misericórdia, aí eu desanimei de estudar. Aí ontem eu tava sensível, gente, aí eu chorei. Enfim, a cabeça já não tava bem, sabe? Porque ontem eu disse, hoje eu vou estudar 7 horas. E aí uma coisa atropelou a outra, eu perdi o foco e é isso. Mas aí de noite eu dei uma melhorada, né? Porque eu fui sair com meu namorado e aí eu fiquei melhor, né? Graças a Deus. Rezei. E enfim, vou ser compreensiva comigo, né? Ontem eu estudei só 2 horas e 47 minutos. Mas tá valendo, né? Então é isso, gente. Tchau, até o próximo.